A história da Virgem Santíssima, parte 34, segundo o espírito veterano na caridade, de Humberto de Campos. A condenação das riquezas firmara-se com raízes profundas no espírito dos discípulos, tanto que por várias vezes Jesus foi obrigado a intervir para acalmar contendas injustificáveis. Tadeu, por exemplo, parecia querer impor aos que ouviam as pregações que entregassem todos os seus bens aos necessitados. Filipe, por sua vez, afirmava que ninguém deveria possuir mais que uma camisa, sendo obrigatório dividir tudo com os desafortunados, mesmo que isso significasse privar do essencial. Levi, sempre judicioso, ponderava: e quando a pobreza é apenas aparente? Conheço homens ricos que se fazem de mendigos na coletoria de Cafarnaum, só para fugir dos impostos. Outros pedem esmola, mas são donos de grandes terras. Estaríamos construindo o reino de Deus se incentivássemos a exploração. Simão Pedro concordava, mas retrucava: isso é verdade, Levi, mas Deus sempre nos inspirará nos momentos certos. E não é por isso que vamos abandonar os que realmente precisam. Levi, porém, não se dava por vencido. A necessidade sincera merece todo o nosso carinho. Mas, quanto aos falsos mendigos, o Mestre nos ensina a vigiar. Não podemos viciar nosso sentimento de piedade a ponto de prejudicar nossos irmãos. Filipe, apegado à letra dos ensinos, insistia: continuarei acreditando que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Jesus ouvia essas discussões, sentindo as dúvidas em seus corações. Ele os deixava com seus próprios raciocínios, esperando o momento certo para um esclarecimento geral. O tempo passava e as pequenas controvérsias continuavam. Chegou então o dia em que o Mestre partiria da Galileia para sua última viagem a Jerusalém. Sua passagem por Jericó era aguardada com imensa curiosidade. Grandes multidões se reuniam nas estradas. Lá, um publicano rico chamado Zaqueu, que conhecia a fama do Messias, desejava muito vê-lo. Zaqueu era um chefe respeitado em sua cidade, um homem rico e enérgico, mas de pequena estatura. Para satisfazer seu desejo, ele subiu em um sicômoro, esperando ansiosamente a passagem de Jesus, com um coração cheio de curiosidade e alegria. Zaqueu admirou o porte nobre e simples do Messias, que se aproximava, sentindo-se atraído por sua simpatia inexplicável. Para sua grande surpresa, o Mestre parou ao seu lado e disse com um tom íntimo: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje preciso da tua hospitalidade e da tua companhia. Sem conseguir entender a emoção que o invadia, o publicano de Jericó desceu, possuído por uma alegria imensa. Ele abraçou Jesus espontaneamente e organizou tudo para que seu querido hóspede e sua comitiva fossem recebidos com a maior alegria em sua casa. O Mestre caminhou de braços dados com o publicano, ouvindo atentamente suas observações. Para o espanto da maioria dos discípulos, Filipe se perguntava: não se tratava de um rico que deveria ser condenado? E Simão Pedro refletia: como justificar isso, se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? Logo, toda a comitiva entrou na residência de Zaqueu, que não escondia sua imensa felicidade. Jesus havia conquistado sua atenção, tocando as fibras mais íntimas de seu espírito, com sua presença generosa. Ele era um hóspede amado, que ficaria para sempre em seu coração. Ao entardecer, Zaqueu ofereceu uma refeição a todo o povo, em sinal de alegria. Sentou-se com Jesus e os discípulos sob um vasto alpendre, e a conversa girou em torno da nova doutrina. Sabendo que o Mestre condenava as riquezas criminosas, o publicano explicou com toda a sinceridade: Senhor, é verdade que sou visto como um homem de vida reprovável, mas, há muitos anos, procuro usar meu dinheiro para beneficiar todos ao meu redor. Vendo que em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei serviços de criação de animais e cultivo da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias vieram buscar em meus empreendimentos o sustento para a vida. Abençoado seja o teu esforço, respondeu Jesus, cheio de bondade. Zaqueu sentiu fortalecido e continuou: os servos de minha casa nunca me encontraram sem a disposição de servi-los. Alegro-me contigo, exclamou o Messias, porque todos nós somos servos de nosso Pai. O publicano, tantas vezes acusado injustamente, sentiu uma grande satisfação. As palavras de Jesus eram uma recompensa para sua consciência dedicada ao bem comum. Extasiado, ele se levantou e, estendendo as mãos a Cristo, exclamou alegremente: Senhor, Senhor, tão grande é a minha alegria,
que hoje repartirei metade dos meus bens com os necessitados. E se prejudiquei alguém em alguma coisa, indenizá-lo-ei 4 vezes mais. Jesus o abraçou com um lindo sorriso e respondeu: Bem-aventurado és tu que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Alguns discípulos, como Filipe e Simão, não conseguiam esconder seu descontentamento. Apegados às leis judaicas e à interpretação literal dos ensinos, estranhavam a afabilidade de Jesus, que aprovava os atos de um rico, publicano e pecador. Quando Zaqueu se ausentou por um momento, Pedro e outros começaram a questionar: por que tamanha aprovação a um rico? O evangelho não condenava as riquezas? Por que se hospedar naquela casa suntuosa, em vez de uma casa humilde? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? O mestre esperou que as perguntas cessassem, esclareceu com firmeza e generosidade: Amigos, vocês acreditam que o evangelho veio para transformar todos os homens em mendigos? Qual esmola é maior? A que socorre a necessidade de um dia ou a que cria condições para uma vida inteira? No mundo, existem os que acumulam tesouros na terra e os que acumulam no céu. Os primeiros escondem suas posses no cofre do egoísmo e, às vezes, jogam uma moeda ao faminto apenas para se livrarem dele. Os segundos, porém, ligam suas vidas a muitas outras, fazendo de seus servos e auxiliares uma extensão de sua própria família. Estes sabem usar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis. Os apóstolos ouviam, espantados. Filipe, tentando se justificar, disse: Senhor, eu não compreendia bem, pois meu pensamento estava fixo nos pobres, que vossa bondade nos ensinou a amar. Entretanto, Filipe elucidou o mestre: é preciso não nos perdermos em vícios do sentimento. Nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E acima de tudo, nesses cenários da natureza que Zaqueu procura atender, não vês o homem, nosso irmão? Quem será mais infeliz? O mendigo sem outra responsabilidade além de si mesmo, ou um pai com muitos filhos pedindo pão? Vendo o brilho nos olhos de André, maravilhado com suas explicações, o mestre concluiu: Sim, amigos, felizes os que repartem seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagram suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. Em seguida, Zaqueu serviu uma grande mesa, onde Jesus partiu o pão, compartilhando da alegria geral. Impulsionado por um júbilo que não podia conter, o chefe publicano de Jericó apresentou seus filhos a Jesus e ordenou que seus servos celebrassem aquela noite memorável. Nos pátios da casa, crianças e idosos cantavam hinos de felicidade, enquanto jovens tocavam flautas, enchendo o ambiente de harmonia. Foi então que Jesus, com todos reunidos, contou a bela parábola dos talentos. E foi também naquele momento que, pousando seu olhar terno e generoso sobre Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as palavras imortais: Bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Siga o adjunto Agano mestre Paulo Roberto. Agradecemos por sua companhia nesta jornada de luz. Se esta mensagem tocou seu coração, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas possam receber esses ensinamentos. Fiquem com Deus e até a próxima.